Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, família, amado Deus. Estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa catequese quaresmal. Se você não está acompanhando o meu programa, está em tempo ainda, você vai lá no YouTube ou no Instagram e vê a reprise do meu programa sobre a catequese quaresmal. Hoje vamos falar sobre o jejum. Pegue comigo a palavra de Deus, Mateus 17, versículo 21. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse tempo de Quaresma, a Igreja e as Sagradas Escrituras nos propõem a fazer jejum. O jejum não é um dos mandamentos da lei de Deus, não é, mas é uma prática cristã que nós, como católicos, devemos fazer pelo menos uma vez no ano o jejum cristão. Mas antes de dar continuidade a essa catequese, quero aqui já lhe catequizando, lhe interrogando. Você sabe o que é jejum? O jejum é eu e você abrir mão das nossas apetites carnais para realizar a vontade de Deus em nós. Um detalhe: o jejum que eu e você fazemos não muda a Deus. Pelo contrário, muda nós. Por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Independente de você ou eu jejuar ou não, Deus não vai deixar de ser quem Ele é. A própria Escritura nos diz, lá, por exemplo, em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o jejum não é para mudar Deus, para que Deus seja mais misericordioso com você, para que Deus atenda seus pedidos, para que Deus seja bonzinho, nada disso. O jejum é para a nossa mortificação das nossas concupiscências da carne, para a nossa conversão, ou melhor, para nos reeducarmos como filhos e filhas de Deus. E não para que Deus seja bonzinho para conosco, porque Deus é bom sempre. É nós que precisamos dar uma resposta diferente a Deus e não Deus dar uma resposta a nós. Então, o jejum é um dever de cada um de nós, como católico, como católica, ter essa prática. E você pode me perguntar, mas eu não sei jejuar. Fica a critério, porque tem um monte, de opções de como você jejuar. Você pode jejuar água e pão, você pode jejuar espiritual, você pode jejuar das suas refeições, você pode jejuar dos seus vícios, você pode jejuar das suas vaidades e assim sucessivamente. Se você quiser mais resposta explícita, mais aberta, mais clara, você entra lá no Instagram, no meu Reels, e faz a pergunta em relação ao jejum. Eu estarei dando a resposta àquele que tiver curiosidade de crescer na fé. Mas voltando para aqui, em Mateus 17, versículo 21, diz que quanto esse espécie de demônio só pode ser expulso à força de oração e jejum. O que estava acontecendo aqui? Um pai de família estava com o filho endemoniado, leva até os discípulos e os discípulos não conseguem expulsar. E Jesus chama a atenção dos discípulos, perguntando até quanto ele iria suportá-lo eles. Por que Jesus falou isso? Porque o próprio Jesus já tinha ensinado lá atrás aos discípulos como deve ser expulso os demônios, como deve ser expulso o mal, através de oração e jejum. Assim é você, assim sou eu, assim somos nós. Se nós não soubermos jejuar,
Se nós não entendemos o que é o jejum, nós também nunca vamos entender o porquê. Muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, não se resolvem. Porque não basta só a oração em si, tem que ter o jejum. Como falei e repito, há vários tipos de jejum. Se você quiser essa explicação mais clara, repito, entre lá no meu Reels, através do Instagram, e faça sua pergunta que eu vou estar lá explicando para você de uma forma mais clara. Amém? Então, voltando novamente para aqui, veja como é interessante. Quando você jejuma, você está mortificando o seu desejo, os seus hábitos, e está fortalecendo o seu lado espiritual. É verdade que é difícil o jejum, né? Porque o jejum requer de você e de mim uma decisão de abrir mão daquilo que mais você gosta de fazer durante o tempo comum. Já no caso, estamos em um tempo diferente, estamos em quaresma, você tem que jejuar daquilo que você tem mais vontade de fazer, para que a vontade de Deus que prevaleça em você, não a sua vontade que prevaleça em Deus. É o contrário, é o mortificar-se os nossos desejos. Como é importante, meu irmão, o jejum, né? Como é importante. Outro dia eu dialogava com uma determinada pessoa aqui em Escurial, que também não adianta eu e você, por exemplo, jejuar o dia todinho, né? E quando for no dia seguinte, que é encerrada a quaresma, eu agora me exagerar de tanta comida para descontar o tempo que eu não fiquei satisfeito. Então não adianta de nada. O jejum é para nos reeducarmos, não só no lado da comida, mas no nosso lado também espiritual, e muitas vezes precisa, né, nos reeducar da nossa língua, muitas vezes nas nossas curiosidades de querer se meter na vida alheia, muitas vezes de querer fazer o que a gente dá vontade de fazer. Então, se você se decide a jejuar, você vai começar a ter uma mortificação espiritual no seu corpo físico, mas também na sua alma, por escolha sua, na qual você tem um objetivo a alcançar. É um ponto importante para aqui colocar, que o jejum também faz com que eu e você alcançamos uma graça, dependendo se o jejum for feito da maneira coerente. Entendeu? Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Não esqueça, o jejum não vai mudar Deus, o jejum muda você. Deixe embaixo o comentário. Lembre de fazer a pergunta lá no Reels através do Instagram. Espero a sua pergunta. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, meu irmão. Até amanhã, minha irmã. Se assim Deus me dir, por mais um programa, Palavra do Dia. Te amado, te amada.